Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que Deus é amor. E então, o amor deve ser a característica fundamental de todo aquele que tem nascido no Espírito. Para começar a lição, precisamos analisar um pouco aquilo que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja, o problema para entender corretamente este verso é o fato de que vivemos em dias quando praticamente tem-se vulgarizado a palavra amor. Talvez seja isto pelo limitado dos idiomas latinos. Nestes idiomas latinos, como o espanhol, o português, se ama a tudo. Se ama a comida, se ama o cachorrinho, se ama a esposa, se ama a Deus, se ama a igreja, se ama a profissão, enfim, ama-se tudo. Não existem várias palavras para definir ou diferenciar o amor a uma ou a outra coisa. Mas em grego e em hebraico não acontece a mesma coisa. Neste verso, por exemplo, de Deuteronômio, no original hebraico, a palavra amor é ahavi, que se refere, que se relaciona com um amor consciente, um amor com propósito, um amor racional. Não é apenas um amor sentimental, é um amor responsável, um amor que tem que ser assim, não pode ser de outra forma. É um amor que existe porque a mente diz que isso é correto, embora para isso seja necessário renunciar, entregar, sacrificar. Mas esse tipo de amor não é fácil de ser compreendido, porque, infelizmente, o amor princípio tem se transformado em nossos dias apenas em amor romance, amor de poesia, amor de música, desprovisto de ações e muitas vezes até desprovisto de lógica. No texto de Deuteronômio, o que Deus espera de seu povo é um amor completo, um amor com a mente, com o corpo, com o ser inteiro, não um amor dividido, não um amor pela metade. Por quê? Porque quando o ser humano tenta amar com a metade de seu ser, ele se divide a si mesmo, e isso o torna infeliz. Veja, para que alguma coisa traga satisfação à tua vida, você precisa fazer isso com todo o seu ser inteiro. De outro modo, você corre o risco de tornar-se infeliz, incompleto, vazio. Mas a vontade de Deus é muito maior ainda. Ele espera que um amor assim leve o ser humano a amar também o seu próximo, ou seja, as outras pessoas, do mesmo jeito que o ser humano ama a Deus. E tudo isto por quê? Simplesmente porque é uma ordem? Não. O que acontece é que todos os conselhos divinos têm como único propósito tornar você feliz. Pena que para entender isto, que é algo tão simples, muitas vezes é preciso que o ser humano sofra. É preciso, inclusive, chegar a um momento de desespero. Mas é finalmente através da dor que chegamos a nascer do Espírito. E somente então o amor autêntico, verdadeiro, genuíno, se transforma, se mostra, se manifesta em nossa vida como um fruto maravilhoso do Espírito. Na segunda parte da lição, vamos tentar definir o amor. Digo, vamos tentar, porque se, como João diz, Deus é amor, então é difícil definir o amor. Vai ser muito difícil definir o amor, porque como vai definir a Deus se Deus é amor? A palavra impossível seria a palavra mais adequada nisto.
Mas o que me impressiona dos ensinamentos bíblicos é que os escritores, eles não ficam muito tempo, não perdem muito tempo tentando enfatizar definições ou conceitos. Isso seria cair no terreno perigoso da teoria desprovista de praticidade. A ênfase dos escritores sagrados está na aplicação dos conceitos teóricos. É por isso que na Bíblia resulta difícil encontrar uma definição teórica do amor. O que encontramos, o que achamos na Bíblia, é a descrição do amor na vida prática. E essa descrição está registrada aqui, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, versos 4 a 8, diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Oh, meu amigo querido, a lição desta semana tem como objetivo levar você e eu a pensar neste tipo de amor e compará-lo com a maneira como nós amamos. Você já pensou como seria nosso lar se estas características do amor de 1 Coríntios estivessem refletidas em nossa vida, no dia a dia da nossa família, entre os membros de nossa casa? Só que estas características descritas aqui em 1 Coríntios são próprias do amor que é o fruto do Espírito. E como já dissemos na lição anterior, os frutos envolvem crescimento. Não aparecem de um momento para outro. Oh, querido, não se desespere se amanhã mesmo não aparecerem estas características no seu amor. Simplesmente vai a Jesus. Procure Jesus. Procure-o cada dia em oração. Pede, suplique a Deus que Ele desenvolva em você a capacidade de amar com um amor autêntico. E você vai se surpreender com os resultados. Foi isso o que aconteceu na vida do apóstolo João. João chegou a Jesus como o filho do trovão. Mas no convívio diário com Jesus, foi se desenvolvendo nele o amor de Deus. Aí apareceu o fruto do Espírito. E quando nós encontramos João na ilha de Patmos, anos mais tarde ele já é um velhinho, já não é mais o filho do trovão. Agora tem se transformado no discípulo do amor. Mas vamos volver às características do amor apresentadas por Paulo na primeira epístola aos Coríntios. São dois tipos de características. Características positivas e características negativas. Quer dizer, todas são positivas, mas há algumas apresentadas em forma negativa. Primeiro, vejamos aquilo que o amor faz. O amor todo sofre. O verbo sofrer em grego é macrotumeo, que está formada de duas palavras, macros, que significa longo, e tumos, que significa ira, raiva. Em outras palavras, macrotumeo significa demorar em irar-se, demorar em ficar com raiva. Macrotumeo se aplica mais ao fato de ser paciente com as pessoas do que ser paciente simplesmente com as circunstâncias. Quando Paulo diz o amor todo sofre, está dizendo que o amor demora em ficar irado, demora em ficar com raiva. Portanto, o amor que é fruto do Espírito não fica bravo com as pessoas rapidamente. Esse amor não tem mau temperamento. Esse amor suporta pacientemente as pessoas. Tem muita paciência com as pessoas.
Vejamos outra característica do amor. O amor é benigno. A palavra grega para benigno é kerestumai, que se usa unicamente no Novo Testamento. Este kerestumai se usa de duas formas. Uma em forma de adjetivo, krestos, e a outra em forma de substantivo, krestotes. Krestos significa bom, gentil, benevolente, benigno, caridoso, a pesar da ingratidão das outras pessoas. Consequentemente, kretumai significa mostrar-se a si mesmo krestos, isto é, ser gentil e amável com as pessoas, a pesar de que elas são ingratas com a gente. Interessante, não é certo? Vejamos a terceira característica apresentada em forma positiva. O amor sofre tudo. A palavra sofre, em grego, é o verbo stego. Um uso característico desta palavra está em 1 Coríntios 9:12, onde lemos que Paulo, apesar de suas grandes responsabilidades, preferiu não usar seu direito de viver do Evangelho, mas sofrer, stego, todas as coisas para não obstaculizar o Evangelho de Cristo. Quer dizer, Paulo sofreu todas as coisas por causa do Evangelho e o fez por amor, porque o amor sofre, suporta todas as coisas. Vamos agora na quarta característica. O amor tudo crê. A palavra crê é o verbo em grego pisteu. Aparece 246 vezes no Novo Testamento e se traduz quase sempre, pelo menos em 238 vezes, como crer. Biblicamente falando, crer significa crer naquilo que a palavra de Deus diz. Portanto, o amor crê todas as coisas que Deus diz, não aquilo que os homens dizem, porque isso não seria amor, isso seria ingenuidade. O amor crê no que a palavra de Deus diz. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar como se vive a paciência. A paciência é outro fruto do Espírito Santo. Comecemos falando da paciência divina. Algumas pessoas imaginam a Deus como um ditador mesquinho que está ansioso para achar uma causa e destruir a raça humana desobediente. Mas é essa a maneira como a Bíblia descreve a Deus? Olha o que diz Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Veja, neste texto, a paciência, a benignidade de Deus são as que te conduzem ao arrependimento. Isso é o que Deus mais deseja, porque seu anelo é salvar você. Por outro lado, Romanos 15:5 também enfatiza a paciência de Deus. Olha o que diz. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Meu amigo, Deus é paciente. Essa é a sua natureza. O amor de Deus gera a paciência. E Deus é amor. Não quer que ninguém se perca eternamente. Por isso, Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 9, diz o seguinte: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O Senhor é longânimo, é paciente. Um significado de paciência, segundo o dicionário, é a capacidade de esperar calmada e serenamente. Deus nunca atua
impulsivamente. Pelo contrário, a história tem demonstrado repetidamente que Deus tem muita paciência. A paciência divina se demonstrou com a geração do tempo de Noé. Ele esperou para destruir Sodoma também, a corrupta Sodoma. O Senhor foi incluso paciente com um ímpio tão vil como o rei Acabe. Por séculos foi tolerante com a nação arrogante e testaruda de Israel, cabeça dura. E a história de Nínive talvez é a mais extraordinária acerca da paciência divina. A paciência se encontra no caráter mesmo de Deus. E é aí onde radica a fonte da paciência para nós. O Senhor se deu a conhecer a Moisés em Êxodo 34:6, veja, da seguinte maneira: como o Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. A expressão tardo para a ira descreve o atributo maravilhoso da paciência divina. A segunda parte da lição nos traz um imperativo que Paulo apresenta aos cristãos. Está registrado em Efésios capítulo 4, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Claro, queridos, se Deus é um Deus paciente e nós somos filhos de Deus, é natural que o fruto da paciência apareça na vida dos cristãos e que essa paciência se manifeste no trato de uns com os outros. Bom, a ordem de Paulo é que andemos com humildade, com mansidão, suportando-nos uns aos outros em amor. O propósito da humildade é que reconheçamos que não somos suficientes. Não somos suficientes por nós mesmos. Precisamos depender de Deus, da ajuda dos nossos irmãos. A humildade é uma virtude, é uma das características de um autêntico cristão. Pois o próprio Senhor Jesus disse um dia: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A humildade é aquela que me leva a não ter um conceito mais elevado de mim mesmo. A humildade me confronta comigo mesmo. A humildade cristã se baseia na visão da minha insignificância, na contemplação de Cristo e na compreensão de Deus. Agora, se o meu caráter é medido com o metro da humildade, eu estarei em condições de suportar a meus irmãos, de ter paciência, de ser longânimo com os meus irmãos. Mas a ordem de Paulo é que andemos também em mansidão. A palavra mansidão se traduz também como gentileza. Esta palavra é completamente oposta da palavra dureza, mau humor. Também pode se traduzir esta palavra mansidão como doçura. Se tem dito que o homem verdadeiramente manso se aira quando tem razões para isso, mas nunca se ira com os insultos e injustiças que as pessoas cometam com ele mesmo. Aí a mansidão o leva a suportar, a ter paciência, a ser longânimo. Querido, você é manso quando sabe que pode ser áspero, mas não é. O homem manso é um autêntico cavaleiro de Deus. Esta virtude cristã é indispensável no momento de suportar os outros, de ter paciência, de ser longânimo com os outros. Uma vida cheia de mansidão reflete o caráter do Mestre. Porque Jesus tinha para cada homem, para cada mulher, uma palavra de doçura. Mesmo que esses homens fossem os piores pecadores. O cristão que pratica a mansidão não tem muito problema para suportar as fraquezas das outras pessoas.
Neste tema de suportarnos uns aos outros, de termos paciência, de ser contemplativo com as outras pessoas, a longanimidade se manifesta como uma atitude de tolerância amorosa para com as outras pessoas. A recomendação bíblica é que sejamos pacientes com todos. O nosso texto diz, suportando-os com paciência uns aos outros. A paciência que precisamos para suportar-nos é a que vem como fruto do Espírito. Essa paciência é real, é duradoura, traz bons resultados. Mas esse tipo de paciência é aquela que se consegue como fruto do Espírito Santo. E é essa paciência que se precisa quando o irmão débil comete um erro. Uma pessoa impaciente não pode tolerar as falhas e fracassos dos outros. Mas há um pensamento mais neste texto. Há pessoas que se suportam porque não há mais remédio frente a alguma situação de conveniência. Por exemplo, um casal decide seguir unido por causa dos filhos, embora entre eles acabou completamente o amor. Se pode dar o caso de algum trabalho onde muitas vezes você precisa suportar qualquer humilhação porque precisa do emprego, embora você deteste a pessoa com a qual você trabalha. Mas a Bíblia diz que devemos suportar-nos em amor, não suportar-nos por conveniência. O amor, finalmente, é a joia mais valiosa de todas as virtudes. Por amor, Deus decidiu enviar o seu único Filho ao mundo. Por amor, Jesus Cristo, desde a cruz, estando em sua mais densa agonia, pode dizer, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. É na igreja, ou é no lar, aí onde nos suportamos. Não porque fique outra alternativa, mas porque nos amamos uns aos outros. O comentarista bíblico Barclay disse sobre isto o seguinte: se tratamos a uma pessoa com amor, nada daquilo que essa pessoa possa ou queira fazer nos fará desistir de procurar somente o maior bem dessa pessoa. Embora nos injurie, nos lastime, nos insulte, jamais sentiremos para ela outra coisa a não ser bondade. O amor cristão é a única maneira que me ajuda a querer e aceitar as outras pessoas exatamente como são, e não como eu acho que elas deveriam ser. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o valor da humildade, da mansidão, como fruto do Espírito. O primeiro texto é Mateus 11, 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O pensamento que destaca deste texto é que a mansidão, a humildade, são uma atitude do coração. Sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Portanto, querido, o primeiro que você precisa fazer para ser manso é ter um novo coração, um coração transformado pelo poder do Espírito Santo. Por isso, a mansidão cristã é um fruto do Espírito Santo, não é um rasgo de caráter, não é produzido pelo ser humano, é algo que vem do Espírito, nasce no interior da pessoa e se revela naturalmente através dos atos, das palavras, das atitudes, enfim. Agora, é interessante que as primeiras duas bem-aventuranças têm que ver com um estado espiritual produzido pela intervenção de Deus no ser humano.
melhor dizendo, a ação do Espírito despe, expõe todas as posturas e atitudes que em algum momento nos levam a pensar que somos alguma coisa. A nossa pobreza espiritual é dolorosamente exposta e nos vemos como aquilo que realmente somos. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra, disse Jesus. Esta mansidão não pode existir se a gente não reconhece a pobreza da nossa natureza. Somos pecadores, precisamos de Jesus. Mas a mansidão não é algo que nos ajuda só em nosso relacionamento com Deus, mas também nos leva ao plano das relações humanas, o relacionamento com as outras pessoas. É importante que entendamos que os relacionamentos sadios entre os seres humanos não dependem das qualidades dos homens, mas dependem de um fundamento espiritual que permite que nos vejamos tal como somos. Quando somos mansos, aceitamos com uma atitude de quietude, de tranquilidade, de sossego interior, aquelas coisas que nos resultam dolorosas, humilhantes ou difíceis. No reino dos céus, a terra é precisamente daqueles que deixam de lutar, de argumentar, de brigar para conquistar algum respeito, porque às vezes as pessoas acham que merecem isso. Outros têm liberdade para apontar os nossos defeitos e erros. E quando fazem isso, nós não reagimos com indignação. Não tentamos buscar justificativas aos nossos erros. O Espírito traz à luz a nossa situação e por isso tomamos as palavras dos outros como uma confirmação de que aquilo que já o Espírito de Deus tem nos mostrado. Quando somos mansos, não nos preocupam tanto os insultos ou as ações que prejudicam a nossa reputação. Por quê? Porque estamos confiados em que Deus defende os seus filhos e que Ele não requer da nossa ajuda. Isso é o que afirma Paulo na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 2. Diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, querido, a palavra suportando-os, macrotumia em grego, explica o que estou dizendo. O suportar as outras pessoas requer paciência, resistência, perseverança, para não dar para outra pessoa aquilo que merece, entre aspas. Essa atitude é mansidão. E isso não se conquista com esforço humano, porque é um fruto do Espírito Santo. A segunda parte da lição nos leva a considerar alguns exemplos de homens mansos na Bíblia. A Bíblia está cheia deles, mas nesta lição só mencionaremos alguns deles. Começaremos por Jesus. Oh, querido, em Jesus a mansidão não é debilidade, não é fraqueza, não é covardia. Porque muitas vezes é preciso, na vida de Jesus foi preciso enfrentar os fariseus, os saduceus, os demais chefes do povo. Quer dizer, a mansidão não diminuiu em nenhum momento a dignidade de Jesus diante de Pilatos, por exemplo, de Herodes. Quando alguém bate em Jesus, ele não responde com outro golpe. Ele não levanta a voz para protestar contra esse golpe injusto, não. Jesus, ancorado na força interior que vinha do Pai, ele não devolve golpe com outro golpe, mas também não se intimida. Para Jesus, mansidão é mostrar com suavidade, com ternura, sem fazer muito escândalo, mas apresentar a fortaleza interior, baseada
naquilo que ele crê, porque ele sabe que está nas mãos do Pai e não se rende, mesmo que sua vida corra perigo. Outro exemplo de mansidão é Moisés. Olha a maneira como Moisés se relaciona diante das críticas e dos atos traiçoeiros de seus irmãos Arão e Maria. Ele não devolve o que eles fizeram para ele com a mesma moeda, não. Ele intercede por eles, especialmente por Maria, que tinha ficado leprosa. E agora, qual é o resultado desse ato de mansidão? Ele conquista o coração de seus irmãos e o conquista para sempre. Diante da opinião humana, talvez Moisés tenha perdido, porém ganhou 2 corações e de sobra levou o título de o homem mais manso da terra. Não é extraordinário isso? Pensemos agora um pouco em Abraão. Abraão, diante da impetuosidade de seu sobrinho Lot não discutiu, mas ele agiu com mansidão. Entregou para o sobrinho as terras, as melhores partes da terra. Não usou o argumento, o fato de que ele era o mais velho, de que ele era o chefe, nada disso. Simplesmente acedeu ao pedido do sobrinho, entregou a terra. E todo mundo poderia pensar que ele perdeu, mas ele não perdeu, ele ganhou. Ele ganhou porque salvou sua alma e a vida da sua família da contaminação moral de Sodoma e de Gomorra. Oh, querido, sempre é assim. Sempre. Aparentemente você pode parecer um tonto, mas o tempo vai se encarregar de mostrar-lhe o resultado. O outro personagem bíblico que é apresentado como exemplo de mansidão é José. Eu pergunto, José perdeu quando seus irmãos o venderam para os mercadores e estes o levaram para o Egito? Aparentemente sim. Na opinião dos homens, é possível que sim. Mas e depois? Quem ganhou? Qual foi o desenvolvimento final da atitude mansa de José? Para terminar esta parte, vamos pensar um pouco em Davi. Davi tinha sido escolhido por Deus como o rei de Israel. Não era a vontade de Davi, era a vontade de Deus. Agora, se Davi lutasse pelo reino, não estaria lutando pelo que ele queria, mas por aquilo que o Senhor tinha determinado. Mas apesar disso, Davi agiu com mansidão, como um filho de Deus, se recolheu. E aquela noite, por exemplo, na cova, quando viu o rei Saul dormindo, não aproveitou a oportunidade para fazer justiça com suas próprias mãos, mas ele deixou tudo nas mãos de Deus. E qual foi o resultado? Novamente, o fim de tudo foi extraordinário para o homem manso, que foi Davi neste caso. Olá, querido. O propósito da lição de esta semana é mostrar a justiça divina como um dom recebido por graça, mas também como um fruto manifestado na vida do cristão. Quando eu era criança, ouvia as pessoas mais velhas orar pedindo justiça. Elas diziam: cobre-me com teu manto de justiça. E eu não entendia como seria esse manto. O que é justiça para você? Quem é um homem justo, na sua opinião? Você já orou a Deus pedindo justiça? O que você quer que Deus te dê quando você diz: Deus, dá-me tua justiça? Quando você pensa na justiça de Deus, você pensa num atributo divino? Na força que você precisa para obedecer? No perdão? O que é justiça? Bom, de acordo com Jeremias, a justiça não é um atributo, nem uma força, nem uma doutrina, nem muito menos um conceito teórico. A justiça é uma pessoa, é Jesus
justiça nossa. Quer dizer que quando eu peço justiça, Jesus me dá sua justiça, mas Ele vem a mim porque Ele é a justiça. Ninguém pode separar Deus da sua justiça. Ambos são uma mesma coisa. Jesus é a própria justiça. Agora, se este conceito não estiver bem claro na tua mente, cada vez que você intente ou tente ser justo, vai tentar portar-se bem, em lugar de esforçar-se para conservar uma conduta sem erros. Você precisa esforçar-se para não afastar-se de Jesus. Se você sabe que Jesus é a justiça e deseja ser um homem justo, tudo o que você precisa fazer é ir a Jesus, permanecer com Ele, e nele você é feito justiça de Deus. Isto é o que afirma São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe? São Paulo vai além do que qualquer ser humano pode imaginar. Ele diz que em Jesus o ser humano é feito justiça, e não simplesmente que recebe justiça. Com frequência pensamos que um homem justo é aquele que não mente, não rouba, não mata, cumpre todos os mandamentos de Deus. Isto é verdade, mas só quando esse bom comportamento é o resultado de estar em Jesus e permanecer em comunhão constante com Ele. Porque Jesus é a justiça. Separados dele, o bom comportamento não passa de mero moralismo. E cristianismo, querido, não é moralismo. Cristianismo é comunhão com Jesus. O cristianismo se transforma numa experiência asfixiante, sufocante, se a sua preocupação na vida cristã é simplesmente portar-se bem. Mas é fascinante quando é uma experiência maravilhosa de viver cada dia com a pessoa maravilhosa de Jesus. A segunda parte da lição nos leva a meditar num texto de Paulo, que está em Romanos 10, 3, e diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é o grande perigo que os cristãos corremos, confundir as coisas. Pensar que Deus está simplesmente preocupado em que nos portemos bem e pratiquemos obras justas. E claro, querido, que Deus gosta de ver obras de justiça na vida de seus filhos, mas como um resultado e não como a causa. Você não é justo porque pratica obras justas. Você faz obras justas porque é justo. O primeiro que você precisa fazer na vida cristã é ir a Jesus e não tentar fazer sua própria justiça. A justiça humana é como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque é apenas aparência. Esse era o problema dos fariseus nos tempos de Cristo. Se esforçavam para ser bons, mas só por fora. No fundo, não passavam de gente pecadora. E Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora, mas osso e carne podre por dentro. Para ser um bom cristão, não basta fazer coisas boas ou justas. É preciso ser justo. E se é justo somente quando se vive uma vida de comunhão diária com a pessoa justiça que é Jesus. Entramos agora na terceira parte da lição desta semana. Esta parte nos leva a pensar em Romanos 5, 17. Romanos 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui se fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino da morte que entrou através de Adão. Se você ler em Gênesis 5 o livro das gerações de Adão, verá que há uma dramática repetição da expressão e morreu, e morreu, e morreu. Todos morreram, porque com a queda de Adão entrou o reino do pecado e, consequentemente, o reino da morte. Mas agora Paulo diz
que também por isto é, por Jesus, entrou ao reino da justiça, o reino da vida. Olha como Paulo coloca a vida como um sinônimo de justiça. Justiça é vida, vida plena, vida exuberante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Como se consegue essa vida abundante? Ou melhor, o que é a vida abundante? Romanos 5,19 traz a resposta. Diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veja como Paulo relaciona a desobediência com a morte e a obediência com a vida. Pena que o ser humano acha que obedecer lhe tira a liberdade. E que sem liberdade não pode viver a vida abundante que gostaria de viver. Agora, Deus pensa de outra maneira. O que tira a tua liberdade, o que te torna infeliz, o que te leva em direção da morte não é a obediência, mas é o pecado ou desobediência. Talvez, por isso, o pecado, no idioma grego, é amartia, que significa errar o alvo. Quer dizer, você se esquece da vontade de Deus, deita para um lado os princípios da santa lei de Deus, escolhe seus próprios caminhos, querendo ser feliz, e qual é o resultado? A morte, a infelicidade, a desesperação. Ou seja, você errou no alvo. Mas agora vem Jesus e obedece, e por sua obediência traz a vida, te oferece sua justiça, sua vida abundante. Mas esta vida abundante envolve obediência, porque sem ela você tornaria de novo para o reino da morte. E é justamente o tema da obediência a quarta parte da lição desta semana. A obediência nascida da justiça divina é a verdadeira prova de seu amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas se resistem a entregar a vida a Deus por completo. Essas pessoas têm medo que Deus possa mudar os planos egoístas do ser humano. E claro que Ele pode mudar esses planos. Mas, queridos, os planos divinos são infinitamente superiores aos planos que nós podemos ter. Se Deus quebrou as estruturas nas quais você confiava, é porque Ele tem algo melhor para você. Apesar disso, muitos cristãos se perguntam, mas por que é tão importante obedecer? Acaso Jesus já não obedeceu em nosso lugar? Acaso Ele já não nos deu a sua justiça? Querido, deixa-me compartilhar alguns princípios básicos que vão ajudar você a entender o valor da obediência. Em primeiro lugar, você deve obedecer porque Deus diz que deve obedecer. E somente isto já seria motivo suficiente para obedecer. Em Jeremias 7:23, Deus ordena o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Aqui Deus está falando de obediência, e diz que ao obediente nunca vai-lhe mal, só vai-lhe bem. Olhe, embora para Deus os sacrifícios de animais no Velho Testamento eram importantes, Deus valorizava muito mais a obediência do que os sacrifícios. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o meio ambiente foi criado por Deus e oferecido para o ser humano como um dom precioso, gratuito. E a responsabilidade do homem é cuidar do meio ambiente que Deus nos ofereceu. Vamos começar falando da criação. A Bíblia afirma categoricamente que a terra e o ser humano foram frutos do amor de Deus. Mas há muita gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que tudo que existe é fruto da evolução. Você tem que decidir qual é a opção que você quer escolher. Mas antes disso, eu quero lhe dizer
uma coisa. Se você é fruto da evolução, você é fruto do acaso. E então, qual é o propósito da sua vida? Nenhum. Porque ninguém o criou. Você simplesmente apareceu acidentalmente. Mas se você aceita que há um Deus que o criou por amor, então a sua vida tem sentido, porque o Criador tinha um plano quando criou você. E se é assim, tudo na sua vida faz sentido. Até mesmo as coisas tristes que podem surgir. Bom, revisando o relato da criação no capítulo 1 de Gênesis e também no capítulo 2, nos primeiros versos, vemos que antes de criar o ser humano, Deus se preocupou em preparar um ambiente para a chegada do ser humano. Imagine comigo o Pai, o Filho, o Espírito Santo, como se fosse uma família aguardando o bebê que vai nascer. Primeiro, a luz foi criada, depois a expansão, os mares, as plantas, os animais, finalmente o ser humano. Adão veio a existir, mas antes Deus tinha se preocupado em preparar um meio ambiente para a chegada do homem. Mas o relato bíblico acrescenta que o ser humano não estava feliz. Então Deus realizou a primeira cirurgia da história. Por isso, se você é um cirurgião, no momento em que vai efetuar uma cirurgia, peça a sabedoria do Deus Criador que realizou a primeira cirurgia. Ao despertar, Adão encontrou Eva. Agora a criação estava completa. Deus lhes entregou o jardim, os animais, a terra, as plantas, tudo. E lhes deu algo que ia ser fonte de satisfação e alegria: o trabalho. O trabalho, no princípio, antes do pecado, não tinha o fator cansaço que tem hoje. Não era sufocante e ingrato. Isso tudo veio como consequência da desobediência. Hoje você trabalha, não consegue muita coisa. Você trabalha e fica cansado, trabalha para sobreviver. E o pior de tudo é que você vê que outros que não trabalham tanto quanto você, mas enriquecem facilmente. Bom, tudo isso é fruto do pecado. No princípio, as coisas não eram assim. Imagine agora o primeiro casal perante a criação. Deus lhes disse claramente: tudo isto tenho criado para vocês. Queridos, desfrutem. Desfrutem, mas cuidem. Ou seja, os colocou como administradores, como guardiões, protetores da natureza. A pergunta que eu devo responder é: até que ponto eu compreendi isto? Fico preocupado em proteger o meio ambiente ou simplesmente deixo isso para que os outros façam e eu desperdiço água, desperdiço energia, contamino a natureza? A lição esta semana tenta nos ensinar que o cristianismo não fica limitado em ir à igreja e cantar, mas também, entre outras coisas, cuidar do meio ambiente que Deus nos confiou. Há duas coisas que me impressionam no relato da criação. Uma delas é o segundo item da lição. O tempo que Deus gastou para preparar o meio ambiente para a chegada do ser humano é extraordinário. Ele cuidou de cada detalhe. Como se dissesse: espera, está faltando isto. Não, falta algo mais. Não, assim não, melhor assim. Enfim, levou 6 dias para preparar o berço e quando o neném chegou, pues aí estava o meio ambiente prontinho para ele, como um berço, como uma casa linda. E Adão veio existir. A outra coisa que me impressiona é que ao término da criação, na sexta-feira à tarde, Deus descansou. Descansou? De quê? Se Deus não se cansa nem se fatiga. Tinha que descansar de quê? Aqui há algo que muitas pessoas não compreendem. Deus não descansou no 7º dia porque estivesse cansado. Ele descansou para nos dar um exemplo, para nos ensinar que é necessário parar pelo menos um dia na semana para meditar no amor e no poder criador de Deus. O propósito era esse:
Muitas pessoas acham que no sábado não se deve trabalhar e ficam dormindo o dia todo. Oh, querido, não era isso que Deus tinha em mente quando criou o sábado. Mas o ser humano confunde facilmente as coisas. Muitos cristãos sinceros acreditam que o sábado é dos judeus. Ah, meu amigo, na criação, Deus não criou o judeu, nem o japonês, nem o russo. Ele criou o ser humano. O próprio Senhor disse, o sábado foi feito por causa do homem, não por causa do judeu. O outro problema dos seres humanos é o esquecimento. Com o passar do tempo, as pessoas se esqueceram do sábado. Por isso, no Sinai, quando Deus deu os eternos princípios da sua santa lei, Deus disse para o seu povo, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ora, você não pode se lembrar daquilo que não sabe. Aquele povo já sabia que o sábado era um dia de repouso para meditar no amor e no poder criador de Deus, mas tinham se esquecido. Por isso Deus lhe disse, lembra-te. Tem algo mais. O ser humano não só confunde e esquece as coisas, mas também as complica. E o povo de Israel exatamente fez isso. Complicou o sábado, fez dele só um dia para não fazer coisas. Encheu o sábado de proibições e regras. Não podia isso, não podia acender fogo, não podia andar mais de 1000 passos, não podia. E Jesus veio a este mundo para, além de morrer por nós, também nos ensinar a viver. Veio para simplificar as coisas, veio devolver-lhe ao sábado o sentido espiritual que tinha perdido. Jesus não veio para abolir o sábado. Ele veio para relacionar o sábado com sua obra de criação e também de redenção. Por isso curou e fez milagres de restauração no dia do sábado. A mensagem está aí para nós. Se pararmos no sábado para santificá-lo, adorar a Deus e pensar na criação, com toda certeza, seremos mais cuidadosos com o meio ambiente que o Criador preparou com carinho para que pudéssemos viver. Porque o sábado nos leva de volta para o Criador. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que se um cristão vive uma experiência diária de comunhão com Jesus, o fruto do Espírito será um resultado natural. Comecemos analisando Lucas 6:44. Diz assim: porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimiam uvas. Sabe, me impressiona o verbo conhecer. A árvore é conhecida por seu fruto. Em grego, o verbo conhecer é ginosko, que significa mais do que simplesmente conhecer a aparência exterior. Ginosko envolve também o conhecimento dos sentimentos, daquilo que vai por dentro. E Jesus disse que podemos saber qual árvore é a que temos diante de nós, observando o fruto dessa árvore. Pensemos com mais detalhe nesta ilustração do Senhor Jesus Cristo. Suponhamos que não conhecemos nada acerca de árvores frutais. Jamais vimos um pé de laranja, por exemplo, ou um pé de figo, ou de banano. Não conhecemos nada de fruta, quer dizer, de árvores. Conhecemos a fruta, mas não a árvore. E um dia nos levam a um pomar cheio de árvores frutais e nos pedem que identifiquemos qual é qual. Como saberemos qual é qual se nunca vimos nenhuma árvore frutal? Jesus disse que há uma maneira de saber. Qual é essa maneira? Espere
espera que apareçam os frutos. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Quando o tempo chegar, o figo vai produzir figo, o banano vai produzir banano. Bom, na vida cristã acontece algo muito parecido com isto. Todo mundo pode dizer que é um cristão, mas a verdade só se pode saber quando apareçam os frutos. Se você é um cristão de verdade, então sua vida vai mostrar o fruto do Espírito. Isto, querido, não falha, mas não falha mesmo. Mas falando de fruto, há um mal-entendido no mundo cristão. Muitos acham que a prova de que você recebeu o Espírito Santo é o fato de que você fala línguas ou não. Mas Jesus não disse isso. Ao contrário, o Senhor Jesus adverte sobre o perigo de confiar em manifestações aparentemente miraculosas, esquecendo-nos daquilo que é fundamental. Veja o que diz São Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Oh querido, o Senhor Jesus quer ensinar-nos a lição de que não basta estar na igreja ou dizer que somos cristãos. Todo mundo pode fazer isso. Mas o que é fundamental é viver em comunhão diária com Jesus e permitir que o fruto do Espírito apareça de maneira natural na experiência. O pensamento central desta primeira parte é que se somos bons porque vivemos em Jesus, faremos obras boas, que são as obras de Jesus. O mais importante é ser e não simplesmente fazer. Porque, querido, com um pouco de esforço, você pode fazer, mas jamais será. Para ser, é preciso nascer de novo, ser feito uma nova criatura. De outro modo, será impossível fazer coisas boas que sejam coisas boas autênticas. Isso é o que Jesus lhe disse a Nicodemos, quando lhe afirmou que aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. A segunda parte da lição desta semana nos mostra a receita para que os frutos do Espírito apareçam em nossa vida. Veja, em São João 15:5, Jesus disse o seguinte: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta última expressão é fortíssima. Sem mim nada podeis fazer. Oh querido, nada é nada. Em realidade, sem Jesus, a única coisa que podemos fazer é aparentar, falsificar, pintar a fachada por fora, quando o edifício por dentro está caindo aos pedaços. E sabe, esse foi o problema da igreja ao longo da história. O viver apenas da aparência ou para a aparência. Nos tempos de Oséias, por exemplo, o profeta chamou o povo de Deus de bolo que não foi virado. Por quê? Porque estava cozinhado só por um lado, pelo outro estava cru. Bonito por fora, muito fruto, dourado, mas por dentro, massa crua, feia. Já nos tempos de Jesus, ele chamou a sua igreja de sepulcros caiados. Por quê? Por fora, mármore branco.
lápidas preciosas, mas por dentro, osso, carne podre. E em nossos dias, Jesus se dirige à igreja da Laodiceia e a chama de igreja morna. Por quê? Tem um lado quente e outro lado frio. O resultado de se misturar água quente com água fria resulta em água morna. Por fora, muitas vezes, parece maravilhosa, mas por dentro é uma igreja fria, como um tímpano. Ah, querido, não te alegres muito. Não diga você, sim, pastor, isso que você está falando é a verdade, a igreja é morna. Antes de pensar assim, eu devo olhar para a minha própria vida e analisar aquilo que eu sou. Os frutos que aparecem na minha vida são frutos do Espírito ou simplesmente frutos do meu próprio esforço? A vida que vivo é uma vida autêntica ou é somente fachada? A única maneira de apresentar frutos autênticos é estar conectado na videira. A videira é Jesus, o tronco é Jesus. Mas aqui entramos num outro ponto difícil. Como é que realmente sabemos se estamos conectados a Jesus, ligados a Jesus? Como é que sabemos se permanecemos em Jesus ou não? Simplesmente porque dizemos que sim, querido? Simplesmente porque vamos à igreja? Ou porque nos portamos bem? Não, meu amigo. Tudo isso é teoria. A única maneira de saber se estamos conectados, ligados ou não a Jesus é se estamos separando todos os dias tempo para orar, para estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Finalmente, tudo se resume a isso. Comunhão com Deus, estar ligado na videira, é passar tempo com Deus. Olá, meu amigo. O propósito da lição desta semana é mostrar que somente vivendo em Jesus é possível ter o fruto do Espírito, que é a fé ou a fidelidade. Comecemos falando da diferença que há entre fé e fidelidade. O texto originalmente diz que o fruto do Espírito é fé, não diz fidelidade. Pistis, em grego, é fé. Fidelidade é pistos. Agora, qual é a diferença entre ambas palavras? A fé é confiança em Deus. A fidelidade é o resultado de viver essa vida de confiança em Deus. A vida cristã é mais do que simplesmente ter fé. É preciso que sejamos achados fiéis. A fé é um termo teológico, a fidelidade é um termo ético. O que Paulo está dizendo é que quando estamos cheios do Espírito Santo, começamos a crescer, e ao crescer chegamos a ser pessoas fiéis, cheias de integridade. Aquilo que dizemos que vai acontecer, nós o cumprimos. A fidelidade é o desenvolvimento pessoal que alcançamos na medida em que vamos caminhando com Deus. Provérbios capítulo 20, verso 6, faz uma pergunta retórica que diz assim: muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? Fidedigno, fidelidade é lealdade. Uma pessoa fiel ou leal é aquela pessoa que se conserva constante nos seus afetos, ou no cumprimento das suas obrigações, ou na confiança que a pessoa recebe de outra. Fiel é aquela pessoa que não defrauda a confiança que depositam nela. A fidelidade limita com a gratidão, porque a pessoa leal é aquela que tem recebido um bem de outro e não esquece. Infiel é aquele que trai,
O ingrato é aquele que esquece o bem que lhe foi dado. A lição apresenta a Deus como exemplo de fidelidade. Salmo 89:8 diz: Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Oh querido, Deus é fiel às suas promessas, porque a sua palavra é eterna, não muda jamais. No seu grande amor, Deus tem permanecido fiel desde o princípio. A fidelidade de Deus é eterna e perfeita. Os salmos falam do imenso amor de Deus para com a gente. Diz o Salmo 36:5, veja: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens, para além daquilo que alcança seu olhar, mais além do infinito, muito maior do que o universo, é a fidelidade e o amor de Deus por você. Oh querido, talvez as ingratas experiências que você teve na vida tenham poluído a sua mente, dentro de sua mente o conceito correto de fidelidade. Mas é impossível que Deus deixe de ser fiel. Deus é sempre fiel, apesar dos seus erros. Diz em 2 Timóteo 2:13 o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você percebe o que diz aqui? Deus não pode deixar de ser aquilo que é. Ele não pode deixar de amar você, não importa quão grande seja o teu pecado, a tua falta, o teu erro. O Salmo 89:31 diz: se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade, mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. E São Paulo confirma isto em Romanos 3:3. E daí diz: se alguns não creram a incredulidade deles, virá desfazer a fidelidade de Deus? Jamais, nem pensar. Oh querido, o Senhor permanece fiel ao longo das nossas provações, ao longo dos nossos erros. Ele está sempre fiel, atento a nos ajudar, a nos suster, a nos levantar. Muitas vezes, nos momentos difíceis, quando nos desesperamos e quando duvidamos da fidelidade, da presença de Deus a nosso lado, é aí que a presença de Deus está mais perto. Só que não podemos vê-lo, levados pelo desespero, pela dor às vezes. Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Quer dizer, Deus é fiel à sua promessa de dar-nos força para vencer qualquer situação, enfermidade ou tentação. Também em 2 aos Tessalonicenses 3:3 diz assim: todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. A segunda parte da lição nos leva a analisar os tempos em que vivemos. O tempo do fim será um tempo em que a infidelidade prevalecerá. Jesus mesmo se perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Oh querido, vivemos em dias quando a mentira e o engano prevalecem e jamais ninguém confia em ninguém. Como poderia confiar? Veja, numa inofensiva cidade do interior, a noite estava mais escura do que outras vezes. Chovia cântaros. Joaquim e sua esposa retornavam de uma boda.
tinham sido padrinhos e vestiam roupa de gala. Enquanto viajavam, conversavam felizes, lembrando episódios de seu próprio casamento. Os anos tinham passado e eles agora se amavam mais do que nunca. Deus tinha lhes abençoado com 2 filhos preciosos. Mas aquela noite, os filhinhos tinham ficado em casa com uma pessoa para cuidar deles. A conversação animada dos 2 esposos foi interrompida por algo inesperado a essa hora da madrugada. Lá na estrada solitária, tinha um casal em dificuldades pedindo socorro. Aparentemente, o veículo deles tinha se quebrado e precisavam de ajuda. Apesar da chuva, Joaquim e sua esposa decidiram parar e ajudar. Tremendo erro. Em poucos minutos, Joaquim estava morto, com o rosto completamente desfigurado por um tiro de escopeta, e Solange, a esposa, violada, violentada, estuprada, agonizante. Querido, levará tempo para recuperar-se. E os 2 pequenos filhos, agora, estavam órfãos de pai a uma curta idade. E jamais entenderão por que um acto de solidariedade recebeu a morte como retribuição. Os marginais jamais foram descobertos. Agora me diz uma coisa. Você teria valor de parar numa estrada solitária e auxiliar alguém depois de conhecer esta história? Oh, queridos, os tempos que vivemos são perigosos. Paulo disse que nos últimos tempos haveriam homens cruéis, aborrecedores do bem, traidores. A traição é tudo o contrário da fidelidade. Todo mundo hoje tem medo de todo mundo. Ninguém mais confia em ninguém. As grandes e pequenas cidades estão cheias de arapucas em cada esquina. Os fortes tiram proveito dos fracos. As metrópoles têm se transformado em verdadeiras selvas. As feras são os próprios seres humanos. Agora, contrário a este quadro triste de infidelidade, de traição, no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, achamos a galeria dos homens e mulheres fiéis. Hebreus 11, nos seus primeiros 22 versos, resume todo o livro. Faz desfilar ante os nossos olhos as 7 varões de fé, desde Abel até José, abarcando mais de 2.300 anos. Abraão está justo no meio e tem 12 versículos que descrevem a sua fé. Uma fé que se relaciona com assuntos da vida diária, como viagens, habitação, crer, esperar, gerar, sacrificar, enfim. Mas, em meio dos versos que relatam a história de Abraão, achamos uma mulher de fé. Achamos a Sara. 7 varões não são suficientes? Sim, mas faltaria o elemento feminino. Os propósitos de Deus não se realizam sem a inclusão da mulher de fé. De modo que Sara também está presente. Todos os homens e mulheres de Hebreus 11 nos provam que quando o ser humano vive em comunhão com Deus, os frutos do Espírito aparecem de maneira natural nessas vidas. Que diferente seria a Bíblia se só nos mostrasse o exemplo divino? Talvez nós teríamos desculpas de dizer que não podemos chegar à perfeição divina porque somos seres humanos. Mas a Bíblia está cheia de seres humanos que, apesar de suas quedas, como no caso de Abraão, por exemplo, se levantaram e continuaram caminhando com Jesus. Isso é o que realmente importa.